Janaína, um prazer te receber por aqui. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, Thalita, tudo bom? Prazer estar aqui com você, prazer estar com todo mundo que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Janaína. São tantos assuntos para a gente comentar, mas tem esse grande destaque da semana, que é o possível acordo de delação premiada de Mauro Cid. Eu queria começar por aí, depois a gente fala sobre alguns outros temas. Qual a sua expectativa em relação a esse acordo? Assim, está dependendo do Ministério Público Federal, de Alexandre de Moraes. Mas até onde entendemos, a Polícia Federal, inclusive, só fecharia esse acordo. Ela sabe, ela está fazendo uma investigação em relação à organização criminosa. Se, de repente, Mauro Cid oferecesse uma hierarquia ali de comando dessa organização. E a gente sabe que no topo dessa hierarquia estaria Jair Bolsonaro. Então, muito provavelmente, o nome de Bolsonaro está envolvido nessa delação. Assim, por enquanto a gente está especulando, a gente não tem informações sobre o que seria, mas qual é a sua expectativa em relação a esta delação e ao acordo que está sendo fechado? Esse é um caso que ele apresenta diversas nuances e eu acho que realmente a gente tem algumas vezes uma dificuldade ali em analisá-lo, né? Inclusive, ao longo desses últimos dias, a defesa do Mauro Cid disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria sido citado, seria preservado e não seria, enfim, alvo de tudo o que o Mauro Cid havia falado durante seus depoimentos, porque também a gente precisa lembrar que recentemente ele prestou diversos depoimentos em um único dia. Esses depoimentos, um deles chegou a mais de 6 horas, né? Agora confundi um pouco se são 6 ou 8 horas em apenas um dia, e ao longo de todos esses depoimentos que ele tem feito, que a defesa havia sustentado, vem sustentado até então, é que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não havia aparecido como implicado, mas é claro, como você bem salientou, Thalita, que a expectativa geral é que dentro dessa hierarquia apareceria sim esse nome. Afinal de contas, há também muito uma expectativa em relação ao que se primeiro convencionou chamar do caso das joias, né, e que talvez agora vá para além do caso das joias, em que presentes que teriam sido recebidos pelo ex-presidente, que teriam sido tomados para ele de forma muito provavelmente ilegal, teriam sido vendidos, e é claro que esse dinheiro iria para a família, ou parece muito claro que esse dinheiro iria para a família, ou inclusive para o ex-presidente. Então, eu acho que a expectativa é um pouco isso. Se falava muito que o Mauro Cid tentaria livrar a barra do pai dele, Sim. que também aparece como um personagem que tenta vender um dos relógios, pelo menos, numa cena até bastante inusitada. Ele faz uma foto do relógio e aparece no reflexo da vitrine da loja onde ele tenta negociar esse relógio, então o pai, né, do Mauro Cid. E que todo esse processo do Mauro Cid teria, então, um dos objetivos seria justamente livrar a barra do pai dele. Então, eu acho que a expectativa grande é muito essa. Eu fico pensando no pai do Mauro Cid e também no próprio presidente Bolsonaro, porque aí a gente tem, ex-presidente, né? A gente tem não só, talvez, alguns subsídios para entender o papel da família Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro, nesse caso da venda dos presentes, que não são dele, né? São do Brasil, são acervos do Brasil. Mas eu acho que acaba também, essa delação, talvez acabe respingando ali na própria instituição do Exército, das Forças Armadas. Então, acho que é isso que a gente tem que prestar atenção nessa delação, embora, enfim, ela ainda precise de outros trâmites, né, para ser aprovada. Sim, foram mais de 20 horas de depoimento no total, né? Entre Sim, os vários casos em que Mauro Cid está depondo. Essa reportagem da revista Veja, inclusive, traz esse número bastante interessante de 17, se eu não me engano, itens de valor alto e que desapareceram ali do acervo da presidência. E Mauro Cid era essa pessoa indicada e até onde a gente sabe, quem fazia as negociações, né? Tanto é que o pai dele, como você bem lembra, está envolvido nesse esquema todo. E daí surgem também as nossas dúvidas em relação às motivações de Mauro Cid para fazer essa delação. Então,
salvar o pai dele, pode ser uma justificativa, até porque ele me parece já abandonado por Jair Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a dar uma declaração no sentido de que se ele fez porque ele quis, não partiu de mim a ordem, sendo que ele é um ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E o Exército também, não sei até que ponto vai continuar defendendo o Mauro Cid, né? Lembrando que ele foi fardado nas vezes em que participou ali da CPI, tanto do DF quanto da CPI mista, né? Mas até então ele tinha, me parece, o Exército ali por trás. Não sei se esse apoio se sustenta. Então, assim, como você entende essas motivações para uma delação, Janaína? Você bem lembrou sobre a farda, né? E ele teve autorização para prestar os seus depoimentos na CPI fardado. Tem tudo ali, pelo que eu entendo, ele precisa dessa autorização. Então, quer dizer, até o que a gente sabe, até o que a gente consegue entender que veio a público, ele vinha sendo, sim, estava garantido seu apoio. E agora é isso. O que pode vir depois dessa possível delação? Acredito que a motivação seja salvar, enfim, sua própria pele, me parece um pouco isso. Você se vê abandonado pelo clã Bolsonaro, eu não saberia dizer se ele se vê abandonado pelo Exército, me parece até que não, porque até hoje ele pôde, por exemplo, fazer esses depoimentos fardados, ou seja, ele mantém ali um certo status, um símbolo. O que pode acontecer depois, se o Exército... Porque o Exército também pode tomar algumas iniciativas, por exemplo, afastá-lo ou exonerá-lo, enfim, há diversos cenários possíveis, mas isso ainda não aconteceu, então a gente não sabe. Então, por enquanto, ele mantém ali um certo respaldo. Mas me parece que do clã Bolsonaro ele já entendeu que foi, então, abandonado por eles e talvez queira fazer essa delação, enfim, e acredito também que se ele se propõe a fazer a delação, ele vai falar tudo que ele sabe, então me parece que muito provavelmente a gente vai ouvir o clã Bolsonaro envolvido nesse negócio dos presentes, que muito provavelmente também não é só mais o caso das joias, né, são 17 peças de altíssimo valor, apesar de serem mais de 100 no total, que não foram incorporadas ao acervo da União, então a gente deve ver outras coisas, não sei se esculturas, relógios, o que vai aparecer aí, mas me parece que é uma motivação pessoal de salvar sua própria pele, enfim, não sei o que ele projeta nessa delação, ficar menos tempo na prisão. A minha opinião também é de que há um perigo ali, né? Acho que ele não tem muita escolha, ou ele vai ficar preso e em silêncio, ou ele vai fazer uma delação que também deve ser bastante delicada, acredito, pensando, enfim, nele, na sua família, não sei, mas me parece que ele está disposto a não ficar em silêncio, não ficar calado, porque enxerga ali talvez mais vantagens e, enfim, vai tentar utilizar esse instrumento que é a delação premiada.